queridos e queridas, eu estou aqui contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é Missão de Misericórdia na Judéia. Há algumas semanas, durante a festividade da dedicação em Jerusalém, os judeus tentaram matar Jesus. Por isso, ele viajou para o norte, evidentemente para uma região não muito longe do Mar da Galileia. Pouco depois, Jesus dirige-se novamente para o sul, na direção de Jerusalém, pregando ao longo do caminho nas aldeias da Pérea, um distrito a leste do Rio Jordão. Após contar a ilustração do rico e Lázaro, ele continua a ensinar a seus discípulos coisas que ensinou antes na Galileia. Ele diz, por exemplo, que seria mais proveitoso para uma pessoa que se lhe pendurasse no pescoço uma mó e que fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar a um dos pequenos de Deus. Frisa também a necessidade de perdão, explicando: mesmo se um irmão pecar contra ti 7 vezes por dia e voltar a ti 7 vezes dizendo: arrependo-me, tens de perdoar-lhe. Quando os discípulos pedem: dá-nos mais fé, Jesus responde: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira preta: se desarraigada e plantada no mar, e ela vos obedeceria, de modo que mesmo um pouco de fé pode realizar grandes coisas. A seguir, Jesus relata uma circunstância da vida real que ilustra a atitude correta de um servo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Quem de vós que tiver um escravo arando ou cuidando do rebanho, diz Jesus, lhe dirá ao chegar ele do campo: vem logo para cá e recosta-te à mesa? Antes, não lhe dirá: apronta-me algo para minha refeição noturna, e põe o avental e ministra-me até eu ter acabado de comer e de beber, e depois podes comer e beber? Será que ele sentirá gratidão pelo escravo, porque ele fez as coisas determinadas? Assim também vós, quando tiverdes feito todas as coisas que vos foram determinadas, dizeis: somos escravos imprestáveis. O que temos feito é o que devíamos fazer. Portanto, os servos de Deus nunca devem achar que estão fazendo a Deus um favor por servi-lo. Em vez disso, devem sempre lembrar-se de que é um privilégio adorá-lo como membros fidedignos de sua família. Aparentemente, logo depois de Jesus contar esta ilustração, chega um mensageiro. Ele foi enviado por Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que moram em Betânia, na Judéia. Senhor, eis que aquele por quem tens afeição está doente, diz o mensageiro. Jesus responde: esta doença não tem a morte por seu objetivo, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por
por intermédio dela. Depois de permanecer 2 dias onde está, Jesus diz a seus discípulos: vamos novamente à Judeia. Contudo, eles o lembram: Rabi, os da Judeia têm ultimamente buscado apedrejar-te, e tu vais novamente para lá? Não há 12 horas de luz no dia? Indaga Jesus em resposta. Se alguém andar na luz do dia, não colidirá com coisa alguma, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar durante a noite, colidirá com algo, porque a luz não está nele. O que Jesus talvez queira dizer é que as horas de luz no dia, ou o tempo que Deus concedeu para o seu ministério terrestre, ainda não se esgotaram. E que até que isso aconteça, ninguém poderá prejudicá-lo. Ele precisa usar plenamente o curto período de luz do dia, entre aspas, que lhe resta, pois depois virá a noite, quando seus inimigos o matarão. Jesus acrescenta: Lázaro, nosso amigo, foi descansar, mas eu viajo para lá, para o despertar do sono. Evidentemente, pensando que Lázaro está usufruindo um sono reparador e que é isso um sinal positivo de que ele se recuperará, os discípulos respondem: Senhor, se ele foi descansar, ficará bom. Daí Jesus fala-lhes francamente: Lázaro morreu, e eu me alegro por causa de vós que não estava lá, a fim de que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Dando-se conta de que Jesus poderia ser morto na Judéia e ao mesmo tempo desejando apoiá-lo, Tomé incentiva seus condiscípulos: vamos também, para que morramos com ele. Assim, correndo risco de vida, os discípulos acompanham Jesus nessa missão de misericórdia na Judéia. Bom, então essa é a lição de hoje, né? Primeiro, então, Jesus retoma, né, dizer sobre a gente, quem é grande, né? Então, por exemplo, quem já vamos dizer, quem já está bem desenvolvido, né, na sua consciência, com grande consciência, né, com prosperidade na sua vida, né, em todos os sentidos, né, que essas pessoas não destruam os pequenos de Deus, né, ou seja, aqueles que estão começando, né, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão muitos degraus abaixo, de repente, né, estão começando, mas que esses grandes que já estão, né, e aqui ele não fala nem dos líderes religiosos, né, que no caso são hipócritas, mas mesmo de pessoas que, mas está falando de pessoas que realmente também prosperam, seguindo os valores de Deus, né, os princípios de Deus, realmente mudando a sua mentalidade, né, se libertando aí de prisões emocionais, cuidando do seu próprio corpo físico, né, também dos seus valores, da espiritualidade, colocando seus talentos aí no mundo, né, e essas pessoas já estão prósperas financeiramente, nos seus casamentos, nas suas famílias, né, na maioria de suas relações. Então, que essas pessoas não faça tropeçar nenhum dos pequenos de Deus, né? E dos pequenos aqui ele coloca entre aspas, que são aqueles que
estão começando, né, que são aqueles que estão ainda ali, né, no começo aí de se desenvolver, né? Então por isso ele fala que é melhor pendurar uma mó, né, que é aquelas coisas aquelas rodas assim de cimento, né, que é aquela roda e dentro tem o círculo menor, né? Então é melhor que coloque pendure no pescoço, né, e se lance ao mar, do que fazer tropeçar um dos pequenos, né, de Deus. Né, que as pessoas também, né, elas possam aí avançar, progredir, inclusive tendo, né, o apoio, né, de quem já, inclusive, passou, né, pelo caminho. E fala também novamente do perdão, né, que a gente realmente perdoe, né, os nossos inimigos, né, as pessoas aí que nos prejudicam, que nos fazem mal, né? Lembrando que o perdão não é uma aceitação passiva dos fatos em si, né? Então, o perdão é uma libertação, né? Inclusive, e muito mais de quem perdoa, né? Por se libertar de ficar preso em mágoas, ressentimentos, culpando o outro, né? Então fica preso na culpa, né? Você fica dirigindo aquela culpa para o outro o tempo todo e a sua vida não vai caminhar, né? Não vai avançar. Quando a gente fica preso na reclamação, né? Na lamentação ou na vingança. Então, o perdão não tem esse sentido que muitas pessoas colocaram, né, de forma religiosa, que seria aguentar, né, que seria você continuar se sujeitando a uma situação de prejuízo, de danos, seja físicos, morais, emocionais, né, espirituais. Então não é você continuar ali, né, nem tão pouco você concordar com aquilo, né, achar que o perdão é você, tá bom, pode continuar fazendo e eu vou continuar aqui. Não, você com certeza, né, vai ter que, aquela pessoa, né, insiste em continuar, né, do jeito que está, com certeza você vai ter que se retirar, né, e procurar, né, pessoas semelhantes, na mesma equivalência que você, que está buscando uma outra coisa, né, e você não precisa concordar com os fatos em si, mesmo porque não tem nem como, né, a gente concordar com prejuízos, com maldades, né, com abusos. Mas o perdão é exatamente a nossa libertação para que a gente não fique preso, né, nesses sentimentos, né, para que a nossa vida flua, porque os sentimentos que fazem a nossa vida fluir são os sentimentos realmente de liberdade, né, dessas prisões que geram, né, a mágoa, o ressentimento, a culpa, os medos, né? E os medos que eu falo aqui não é você não ter prudência em relação às coisas, mas são os medos que te colocaram e que na realidade nem são reais, ou são meias verdades, né? Ou são só colocados para te parar. Então, que a gente liberte o perdão para que a gente se liberte, né? E a gente siga a nossa vida de forma fluida, de forma próspera, né? De forma a realmente avançar na vida, né?
E aí, né, ele prossegue, né, falando da fé, né, a fé que também não é algo passivo, né, que a gente espera cair do céu, né, não, a gente tem de fazer a nossa parte para que Deus, para que a vida, né, nos dê o resultado, a consequência justa daquilo com que a gente fez as coisas, né? E não é só uma dedicação, um esforço físico, certo? Que vai também trazer os resultados necessários, os resultados justos para nós, né? Ah, eu trabalhei e não tô com prosperidade financeira, né? É realmente também em conjunto com essa dedicação, né, ao trabalho, mas é uma mudança de mentalidade, que muitas vezes eu tô lá trabalhando, reclamando, achando que aquilo é o máximo que eu posso ganhar, que na minha família, ou as pessoas mais que eu conheço, trabalha e é pobre. Então eu tenho só esse tipo de referência, né? Então é só isso que eu vejo. Essas são as limitações, esses são os padrões a serem rompidos, né? Ou então eu tô preso em prisões emocionais que não me deixam também avançar. Quando a gente não faz as coisas na alegria, né, no amor, na boa vontade, né, na realmente numa energia de transbordo mesmo, de acreditar em si, de acreditar na vida, né, de acreditar em Deus, de acreditar nas coisas boas, né, e não ficar preso nesses tipos de sentimento, não vai só adiantar o esforço físico, né? Ou então a gente está preso em relações, né, dependendo de fazer as coisas, ou dependendo de fazer mais dinheiro, dependendo do elogio, né, daquelas pessoas que a gente ama, né? E dependendo se eles me derem uma crítica, eu paro, né? Então também resolver essas relações, não só dentro da gente, né? Vendo e decidindo aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Em amar e em a gente progredir, né? E a gente está preso ali, dependendo do elogio, dependendo da crítica para fazer, dependendo do reconhecimento, dependendo do afeto, né? Então, não que a gente não vá ter isso, mas quando a gente depende disso, ou para fazer, ou para fazer dinheiro, né? Ou para ter um bom casamento, né? Porque de repente eu não tenho um bom casamento porque eu tenho que ficar alimentando uma relação de dependência emocional com o meu pai, com a minha mãe, né? Eu tenho que fazer o que eles querem, então eu não sigo a minha vida, né? Porque eu acreditei que amor é fazer o que eles querem, independente daquilo ter bom senso, independente daquilo não ter bom senso, independente daquilo ser uma prisão, né? E não ser nada de amor. Então, a gente tem que buscar esse discernimento, né? Para saber realmente o que é a fé, né? A gente buscar essas libertações, né? Buscar essa consciência de conceitos obsoletos, de conceitos equivocados, né? Porque senão também não vai progredir somente com o esforço físico ali do trabalho, né? Precisa-se desse desenvolvimento integral do ser humano, né? Físico, emocional, mental e espiritual. E daí ele continua, né? Dizendo aí
sobre esta fé, né, que é realmente você acreditar na vida, né, você realmente buscar, né, todas essas libertações para que você prospere e que Deus, né, está ali para ser justo, né? Então, muitas vezes a gente acha que Deus não está sendo justo, porque como eu dei esse exemplo, a gente se esforça e não tem um retorno financeiro, não tem um bom relacionamento, mas a gente não se libertou de amarras mentais e emocionais que a gente tem, né? Então a gente ainda está numa ignorância, né? A gente ainda não buscou o que a gente tem de buscar para poder, a gente não está se aprofundando para realmente, né? A gente quer que caia do céu, né? A gente quer que caia do céu e a gente não quer olhar, né, para as coisas que a gente tem que resolver, ou então buscar um conhecimento, o que eu tenho que fazer, né, para poder progredir, evoluir, avançar, né? Então não é uma fé cega, né? É a gente realmente aliar a razão e a emoção, né, junto com os nossos valores, né, buscando esse conhecimento para transformar as coisas que devem ser transformadas, né? E aí depois vem, né, este mensageiro falando sobre a morte de Lázaro, né, que ele está, né, muito mal, e Jesus, né, vem trazer que esta morte, esta doença não vai ser, né, para ele realmente morrer, mas vai ser para realmente mostrar, né, que Deus realmente ele existe, né, e que vale a pena sim, por mais que as dificuldades apareçam e que a gente tenha que se manter no caminho. Porque, por exemplo, quando a gente decide desenvolver, por exemplo, a temperança, né, que é aí superar as nossas frustrações, né, se levantar mediante as frustrações e fazer de novo e dar o seu melhor todos os dias, o que vai aparecer nas nossas vidas? Vai aparecer situações que vão nos frustrar para a gente realmente desenvolver. Eu decido sair da luxúria, né? O que vai aparecer no seu caminho? Vai aparecer, no caso, ou da mulher ou do homem, né, que decide isso. Vai aparecer homens ali para te tentar, mulheres para te tentar, para te testar, para ver se realmente você decidiu e vai se desenvolver, vai trilhar o caminho, né? Vai mudar, né? E eu decido sair da preguiça, né? Então o que vai aparecer para você? Vai aparecer testes, né? Para que você se mantenha na preguiça, cada vez mais gente te trazendo comodidades para que você se posicione mediante não. Agora é hora de eu fazer, né? Agora é hora do descanso. Agora é hora de eu realizar, né? Então, de eu me disciplinar. Então, que a gente não ache que tipo, eu vou desenvolver a amorosidade e vou ficar sendo a boazinha, fazendo o que os outros querem. Não, isso não é amorosidade. Isso é inclusive um desrespeito para consigo mesma, né? A amorosidade vai vir para você desenvolver, vai vir gente te atacar, vai vir gente te perseguir, vai vir gente te atacar de formas aí covardes, extremamente maldosas, para você desenvolver essa amorosidade, né? Então é isso assim que
E aí ele vai mostrar que realmente confia, né? Que Deus existe, sim. A partir do momento que você se desenvolveu, né? Você dá um salto aí também na sua vida, né? Em relação à sua vida financeira, né? A sua vida de relacionamentos, a encontrar pessoas realmente boas, né? E boas no sentido não de boazinha, mas pessoas que estão alinhadas aí com seus valores, né? Com seus valores de honestidade, de justiça, com seus valores morais, tipo de traição, né? De enganação, tem muitas pessoas que não têm os valores morais. Por quê? Porque você rompeu, né, com padrões, com uma determinada mentalidade, com uma referência que você tinha, de repente na sua infância, na sua juventude, você só teve como referência ali exemplo, seja na sua família, seja na roda de amigos, onde pessoas que foram cafajestes, homens que desrespeitavam as mulheres, que traíam, né? E aí você tem aquele tipo de crença. Então você só vai encontrar aquilo. Por mais que você seja uma mulher honesta, que queira um cara bom, que seja, né, fiel, mas aí você tem aquela referência. Então isso é quebrar os padrões. Eu vou buscar outro tipo de referência. Não. Existem homens bons, né? Então você vê que é uma quebra de padrões mesmo, né? De conceitos, de referência, que está muito ligado às nossas questões emocionais, né? As nossas referências que ficaram ali no nosso inconsciente, e os valores espirituais, né? Obviamente, e a gente então trazer isso para materializar, ou seja, a gente romper com esses padrões e a gente fazer diferente. A gente realmente buscar, não. Olha, eu vejo ali, eu tô buscando, eu vejo que tem muitos homens bons, né? Que são fiéis, que são protetores, que são provedores, né? Que tem mulheres boas também ao seu lado, né? Então eu vou buscar transformar esse tipo de referência que eu tenho, né? Porque senão também não basta só eu ser honesta, eu ser justa, né? E manter esse tipo de referência, manter esse tipo de só tem homem ruim, então eu fico raivosa, eu fico amargurada, eu fico achando que todos são ruins, então aí eu também não me abro para conhecer, para analisar, né, se aquele homem realmente é bom ou ruim, né? Então aí eu fico ali, né, acreditando só naquilo. Então realmente né, uma mudança aí, você a fé, né? Você realmente, a fé envolve realmente toda essa coragem para essa mudança, né? E aí acreditar totalmente que eu vou entrar no caminho, não vai ser fácil, vão vir as dificuldades para me testar, mas eu vou persistir, eu vou me manter no caminho, e aí eu realmente eu vou ter a recompensa, né? Eu realmente vou rompendo os padrões, no caso de relacionamentos, eu vou encontrar um homem bom, uma mulher boa, né? Eu rompendo aí os padrões, né? Os meus pecados, né? Se assim quiser nomear, né? Com os meus conceitos equivocados, né? Com o que eu tive de referência, eu vou também ter boas amizades, né? Então, quer dizer, aí eu subo os degraus, né? Eu começo a conhecer, me relacionar com outro tipo de pessoas, né? Que estão também nesse outro grau de consciência, né? Que também estão nessa caminhada. Tá bom? Então, hoje é isso, né? Se você gostou aí, deixe seu like. Se você sabe aí de pessoas que queiram aí o exemplo aí, né? A história de Jesus aí para reflexão, para colocar em prática aí nas suas vidas, compartilhe com essas pessoas e se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais do meu conteúdo, se assim você desejar. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.